ao longo da minha vida, ao longo da nossa vida, a gente sempre vai recebendo muitas influências, né? Então eu ia aos poucos me afastando. Aí eu fui perguntar pra ela o que significava, né? Aqueles 3 nozinhos que estavam ali no cordãozinho. E aí ela disse que era pobreza, obediência e castidade. E eu não vivia nada daquilo, nem sabia o que era. E aí foi muito forte pra mim, chegou muito forte no meu coração, né? Porque chegou como se fosse ela não vendo aquilo que eu vivia por fora, mas aquilo que já estava gravado na minha alma desde sempre, né? Deus é assim, Deus vê aquilo que Ele colocou dentro. E aí foi quando eu comecei a pesquisar o que era pobreza, obediência, castidade, e a viver tudo aquilo, né? E a tentar viver tudo aquilo, né? E aí eu fui me aproximando cada vez mais de Deus, fui ficando bem ativa na paróquia onde eu participava lá no Rio de Janeiro. Participava de grupos jovens, de pastoral, de mundos de pastoral. E aí foi quando eu comecei a sentir uma coisa diferente, né? Parecia que tudo aquilo que eu estava vivendo ainda não era o bastante. Eu queria cada vez mais de Deus e eu queria cada vez mais me dar mais para Deus, sabe? Dar mais do meu coração para Deus, né? E aí, um dia conversando com o padre da minha paróquia, o Padre Júlio, eu falei: padre, nossa, eu acho tão bonito os padres celebrando a missa, eu acho que se eu fosse homem, eu ia querer ser padre. E aí ele falou: mas filha, você já pensou em ser freira? Aí pronto, aí eu comecei a chorar na mesma hora. Eu, ai meu Deus, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? E aí eu procurava na internet, né, várias congregações, testemunhos de irmãs, ia chorando, porque eu já sentia que tinha alguma coisa diferente em mim. Aí eu via ali que o que aquelas irmãs faziam, que ser freira correspondia àquilo que Deus tinha colocado dentro do meu coração, sabe? Era a minha vocação. E aí eu fui me aproximando, até que eu conheci a fraternidade, né? Eu fui acompanhada durante 1 ano pelo telefone. Minha mãe não gostava muito da ideia, não. Eu sou filha única. Ai, meu Deus. Então pra ela foi bem difícil, né? Mas mãe é mãe. Eu tenho certeza que ela sempre quis me ver feliz, né? E aí eu passei esse ano sendo acompanhada pelo telefone. E aí depois, quando eu comecei a ir na casa das irmãs, lá no Rio de Janeiro, aí eu comecei a sentir ainda mais forte, que era isso mesmo, né? Deus vai confirmando nas pequenas coisas a nossa vocação. Deus vai nos arrastando, sabe, para a vontade dele, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, sabe? E aí eu comecei o acompanhamento, fiz esse ano de acompanhamento vocacional, e aí eu fiquei sabendo que eu ia entrar. Aí minha mãe desmontou. Ela não queria muito não, mas hoje eu percebo que foi necessário que eu saísse de casa para que Deus pudesse entrar no meu lugar. Então hoje a minha mãe para mim é um testemunho de fé, de fidelidade, de permanência, sabe, na vocação dela. Ela é para mim um exemplo de muita fé, né? Contemplar que através da minha vocação Deus fez não só em mim, mas também na minha mãe, no meu pai, sabe? Ver o quanto eles cresceram espiritualmente, ver o quanto eles estão mais perto de Deus, sabe? Isso pra mim é muito feliz, sabe? Isso me alegra ainda mais. Mas também ver os frutos que Deus deu pra minha vida, sabe? Então Deus vai me preenchendo cada vez mais. E é isso, é um sim renovado a cada dia. E o meu sim hoje é pra sempre, entendeu? Até o fim, chegar lá no céu de véu, com Jesus me recebendo de braços abertos e eu falando: meu esposo lindo! Como a gente já falava, né? Conforme o tempo vai passando e a gente vai sentindo essa inquietação, né?
E foi também num retiro, né? Acho que foi quando eu me dei conta que havia algo diferente, né? Deus não me chamava para o matrimônio. Sim, eu também não fui nesse intuito, nesse retiro, nem sabia o que era vocação, nem nada, né? E eu não lembrava disso, tanto que foi a Aloís que me lembrou. Às vezes ela falou, pai, lembra quando a gente foi em tal retiro, você saiu de uma conta que você queria ser freira? Eu falei, não. Aí depois assim, eu rezei e vi que, né, foi naquele momento que Deus me laçou, né? A nossa cofundadora também fala que quando a gente recebe, né, o nosso chamado, né? Porque o nosso chamado se renova todos os dias, mas a primeira vez que a gente sente a nossa vocação é como se Deus levasse a gente ao céu por um segundo. E aquele um segundo faz a gente viver em busca desse céu, né? Na vida que Deus nos chama. Mas aí, o tempo, como eu disse, né? Descobri minha vocação com 15 anos, mas tentei fugir, né? Mas ao ver as irmãs, né? Principalmente da fraternidade, porque, querendo ou não, Franca não é uma cidade muito grande, né? E eu sempre vi as irmãs pelo centro, e ao ver elas, eu me questionava, né? Porque eu falo, meu Deus, elas têm um sentido de vida, né? E o sentido da vida dela é para salvar. É para salvar almas, é para salvar aqueles que necessitam, né? E eu vi que Deus também me chamava, né? Me chamava para viver como elas, né? E foi muito isso, ou seja, a minha vocação veio de ver as irmãs, né? Partiu primeiramente de Deus, mas ao ver a vida delas, eu vi que eu só seria feliz como elas, né? Mas como eu disse, né? Eu tava lá cheio de medo, cheio de dúvida, né? Eu sabia o que fazer, principalmente porque, como a gente já falou, é uma decisão muito séria, né? A gente não entra para brincar com Deus. E como eu já falei, Deus não muda de ideia, né? Então quando a gente entra para sempre, né? E a gente ouve muito isso, né? Que a nossa permanência deve ser uma permanência não de qualquer jeito, mas deve ser uma permanência fiel, né? E essa é a nossa busca na nossa vocação. Mas voltando, né? Aí eu tava lá nesse questionamento, eu tenho vocação, eu não tenho vocação. Mas o que eu vou ser, pra onde eu vou, né? Porque aceitar a vocação foi um passo. Pronto, Deus me chama pra algo. Deus me chama pra ser religiosa, né? Mas pra onde eu vou, né? E começou aquele questionamento, pra onde eu vou, qual é o meu lugar? Assim, eu também, como a Vanessa, comecei a pesquisar na internet, as comunidades, tudo. E eu falava, como que eu vou saber qual é o meu lugar, né? Mas assim, eu digo que quando eu comecei a frequentar a Casa das Irmãs, né? Eu cheguei a conhecer outras congregações, mas eu vi que era diferente, sabe? Quando eu fui para a Casa das Irmãs, quando eu vi o dia a dia delas, eu vi a rotina delas, né? Eu tive essa certeza que Deus me chamava para este lugar, né? Muita gente já chegou a me questionar, né? Como a gente sabe qual é o nosso lugar? Eu falava, no fundo a gente sabe, a gente só tem que querer, né? Ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, né? Deus chama e Ele dá tudo completo, Ele não vai chamar e vai te deixar lá. Não, Deus fala, né? A gente só tem que estar sensível à voz de Deus, né? E aquilo que o nosso coração fala, porque quando não é o nosso lugar, o nosso coração não se aquieta, né? Mas quando a gente está na nossa casa, a gente sabe que é. Então, foi isso, sabe? O meu chamado e o encontrar o meu carisma. Foi quando eu me encontrei também, porque ao encontrar a minha vocação, ao encontrar a fraternidade, eu pude dar o sentido à minha vida, né? Esse sentido que Deus já colocava no meu coração, mas só quando eu disse sim, aceitei que eu tinha vocação, descobri o meu lugar e passei a viver, é que eu consegui ser feliz, né? Que nem a gente já falou. Eu vejo que cada um, Deus sabe o jeito que chama, né? E como as irmãs contaram o testemunho delas, uma foi em retiro e tudo mais. Eu vejo que meu chamado foi um pouco diferente. E parece loucura quando eu vou contar, porque Deus me chamou através de um sonho. E saí da minha cidade, fui pra casa de uma amiga. E naquele final de semana, era por volta de umas 7 da manhã, e naquela madrugada eu tinha sonhado com a letra de uma música chamada Me Guardarei.
E naquela folha de papel estava escrito Fraternidade Caminho. E naquela manhã eu escutei uma voz que me chamava 3 vezes, me dando uma passagem bíblica que é Marcos 6, 7 e 8. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto. E aí? Depois eu acordei assustada. Eu falei, meu Deus, olhando pro lado, não tinha ninguém. Mas voltei pra minha cidade desesperada. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu acho que eu tô ficando doida. Mas naquela semana eu fui pra casa das irmãs também. Na minha cidade, Jacarezinho, tem um mosteiro da Fraternidade, onde as irmãs ficam mais fechadas, né? E eu pedia pra irmã, contei toda a história, eu falei, irmã, o que tá acontecendo? Eu não sei, eu chorava, eu fui atrás do padre, eu chorava e o padre ria. Mas, diante de toda a minha história de vida, né, eu entreguei pra Deus, tinha acabado de passar no vestibular também, tava prestes a entrar pra uma faculdade e tava com a minha vida feita praticamente. Mas naquela semana eu disse pra Deus, né, que se fosse pra eu seguir verdadeiramente a vida religiosa, que não fosse por um tempo, mas que fosse pra sempre. E naquela semana eu pedi a confirmação de Deus e o mais engraçado, parecia que tudo falava de vocação. Passava na rua, às vezes pessoas que nem me conheciam perguntavam assim. E coloquei em oração e hoje estou aqui. E essa música que você falou, você pode cantar um pedacinho? Que você falou que você sonhou com ela? Eita. Essa música, depois que eu sonhei, eu fui atrás dela, né? Procurei na internet, fui atrás das irmãs. E não existia essa música. Então, quando eu partilhava com a irmã Eclésia, ela falou, né, que era pra eu escrever essa música. Ah, não acredito. E um mês depois, dia 5 de março daquele ano, eu rezando, eu pedia pra Deus, né, que me desse essa graça de escrever a música. Eu vi no site da Fraternidade, tinha a passagem de João, né? Nós amamos porque Ele amou, porque Ele nos amou primeiro. E aí começou. Jesus todo de Jesus, eu desejo no meu coração. Jesus todo de Jesus, vou seguir o caminho da cruz. Nós amamos porque Ele amou, adoramos, exaltamos o Senhor. Da minha vida Tu és Rei, consagrar só por Ti.